E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro. Na boa, é aqui, é investindo em você. E o melhor lugar disparado para você conseguir isso é na Cyberclass, que é o maior portal de marketing digital da internet. É uma plataforma de cursos voltados para você conseguir ganhar dinheiro na internet. São vários e vários cursos prontos já para você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo. E toda semana novos cursos estão chegando. Você pode aprender gestão de tráfego, social media, estratégias digitais, funis de venda, copyright, YouTube, Instagram e várias outras habilidades que nenhuma faculdade vai te ensinar. E tudo isso por R$29 por mês. E você ainda tem 7 dias para testar. Se você não gostar, todo o teu dinheiro é devolvido na hora. Não perde essa chance. Deixei o link na descrição, né? Bora se preparar para o teu poder também ser o dinheiro, né? Tem que chegar num ponto de treinamento mental e de percepção de detalhes que pode mudar um jogo. Ele te ajuda em alguma coisa na política? Na hora de comentar a política, de avaliar a política, ele te ajuda de alguma maneira? Ajuda. E nós temos a nossa história de 2008, de 2018, né? Que de alguma forma, depois ele vai contar, se ele quiser ele conta. Que história, né? A história que nós percebemos que havia um movimento... Ah, do jantar? É. Ah, sim. Havia um movimento estranho em 2008 que ninguém estava falando. 2018, perdão. Que era... Peraí, tem alguma coisa estranha. As pessoas, quando você olha institutos de pesquisa, ninguém fala do Bolsonaro. Quem é esse Bolsonaro? Ninguém fala, é só Amoedo, Haddad, né, Meirelles. Não, pode contar a história, não tem problema. Não, pode... eu já contei do Fius aqui, eu contei a história. Já. E em 2018 estávamos jantando, eu, Rica e mais 2 pessoas, Fiuza, nosso querido amigo Guilherme Fiuza estava nesse jantar. E estávamos conversando, acho que era julho, começo de julho de 2018, a eleição ali, né, já chegando. E todo mundo na mesa falando, olha, vai dar Haddad, não, o Amoedo vai chegar, o Meirelles vai cutucar. E eu e o Rica, a gente falava assim... Tem uma coisa errada aqui. Uma coisa errada. Não... Tem alguma coisa acontecendo. Porque quando eu cheguei naquele jantar, eu não sei se você lembra que eu te contei, eu já estava no Brasil há mais ou menos uns 10 dias, São Paulo, Rio, e eu entrava no táxi, eu sentava para tomar um café ali perto da PAN, eu conversava com a moça do cafezinho, e todo mundo falava que ia votar no Bolsonaro. Eu perguntava, assim, batendo papo, eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Eu fiquei 4, 5 dias em São Paulo, onde o Alckmin, né, o super governador de São Paulo, com um solo político muito bem estabelecido e arado pelo PSDB durante muitos anos, e ninguém falava Alckmin, todo mundo falava Bolsonaro, Bolsonaro. E aí nós caímos naquele jantar e eu e o Rico, a gente falou, uma coisa errada aqui. A gente vai apostar o contrário. E nós apostamos. É porque a gente ficava muito na rede social, né? Então a gente conseguia perceber que, não pela rede social, mas que não era o mesmo cara que estava falando com a gente, né? Assim, não é o mesmo, quando a gente fala o mesmo cara, é o mesmo tipo de cara, né? Você não está só recebendo ali das pessoas na rua, você não está vendo que só as pessoas brancas, que só as pessoas pretas, que só o pobre, que só o rico... Você está começando a perceber que está geral te respondendo daquele jeito. Você fala, gente, tem uma coisa acontecendo aqui. Pois é, e para mim, em 2018, as pessoas ainda me viam como... Chupa Fiuza, Alex Bruno. 2018, as pessoas ainda me viam como uma atleta olímpica. Então, eu era muito abordada ainda como ex-atleta olímpica. Por gente rica, gente pobre, gente negra, gente branca, gente velha, gente jovem... E todo mundo falava um nome, então tem alguma coisa errada. As pessoas vêm falar comigo e perguntavam, em quem você vai votar? E eu falava, ainda não sei, porque eu vou votar no Bolsonaro, porque eu vou votar... E aí você começa a ouvir aquelas coisas e tira foto e dá autógrafo e ouve Bolsonaro. Tira foto, dá autógrafo e ouve Bolsonaro. Você fala, tem algum movimento aqui... E você não estava ainda super, né, engajada na política, você era muito mais uma ex-atleta de vôlei do que uma comentarista política. E aí, ali, eu falei, tem alguma coisa acontecendo, porque quando você é um atleta de alta performance, né, obviamente, as pessoas sabem, a gente treina fisicamente, a gente treina mentalmente, nós temos psicólogos, tem a parte física, tem a parte técnica e tem a parte de estatística, que você estuda muitas horas. Você estuda com quem você vai jogar, que tipo de jogada vai
em que momento do jogo. Então, o seu senso de percepção de detalhes, ele acaba ficando muito aguçado, quer você queira ou não, né? São muitos anos assim. E aí eu comecei a perceber esses detalhezinhos. Tem alguma coisa estranha. E isso me fez lembrar de 2016, né? Eu já morava nos Estados Unidos quando o Laranjão foi eleito, o Donald Trump, uma eleição que surpreendeu todos os institutos de pesquisa, que aliás... Ele perdia nos institutos de pesquisa? Ele perdia em todos, mas ele perdia assim, de 30, de 40, ele não perdia na margem de erro, ele perdia de 2 dígitos e dezenas. Então, assim, na semana da eleição, o New York Times, ele deu margem de quase 90% de chance para Hillary. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Ele ganhou bem, né? Ele ganhou bem. Não foi de 51, foi quanto que foi, você lembra? Ele ganhou, ele precisava de 270 delegados, né? E passou e a outra estava lá embaixo. Ele ganhou em estados que os republicanos não ganhavam desde 1900 e não sei quanto. Então, ali em 2016, quando nós aterrissamos... Porque você já tinha vivido, então, a experiência nos Estados Unidos quando você começou a perceber aqui. Quando nós aterrissamos em 2018 no Brasil, já tinha 2 anos ali que... Peraí, a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Tem um movimento estranho que os institutos de pesquisa não estão detectando, que, aliás, o Augusto Nunes colocou um nome para os institutos de pesquisa essa semana, lojinhas de porcentagem. E se os institutos de pesquisa acertarem esse ano, vai ficar ruim para nós? Então, mas aí é que está. As pessoas falam assim, bom, o vôlei é um esporte vencedor no Brasil. Uhum. Hoje todo mundo pode falar isso. Por quê? É porque eu acho? Não, vocês ganharam. Porque tem um passado. Medalha de ouro, medalha isso, medalha olímpica, mundial, Bernardinho, Zé Roberto. Você. Tem um passado. Qual é o passado dos institutos de pesquisa? Desde 2016. Tem bastante acerto, mas tem alguns erros bem grotescos. Então não é um erro, não são erros mas, por dentro exemplo, da margem as pesquisas de erro. próximas às eleições eles acertaram, né? Mas na boca de urna... ali pertinho eles acertaram. Mas aqui no Rio não, por exemplo, aqui no Rio, parece que a última pesquisa na sexta, aqui não, a gente está gravando em São Paulo, a gente tem 3 telas aqui. A última no Rio, o Witzel estava fora do segundo turno, de repente ele atropela o Eduardo Paes, entra no segundo turno e ganha a eleição. Isso de sexta para domingo. Então o Zema também, BH, foi um grande erro dos institutos de pesquisa. E dessa vez, assim, mas você acredita em má fé? Sim. Acredito. Recentemente, o Jornal da Manhã na Jovem Pan entrevistou um dos diretores do, se não me engano, Quest/Genial. Que foi a que deu para o Bolsonaro a liderança? Não, acho que não. Ele trabalhou, se eu não me engano, na campanha da Dilma. E ele, uma das perguntas ali dos comentaristas do Jornal da Manhã, ele respondeu o seguinte: olha, eu trabalho no Instituto de Pesquisa, eu trabalho com pesquisa e com os resultados que eles querem. Assim, pum! A Datafolha botou hoje Lula 45, Bolsonaro 34. Então, eu não sei também, e aí, Rica, voltando para 2016, teve um evento em 2016 que eu acho que marcou bastante a eleição americana, que aquela jornalista / comentarista maravilhosa, em todos os sentidos, Megyn Kelly, que era da Fox News, hoje ela tem um podcast, está independente, ela estava na Fox News e ela fez um painel de 2 horas, só com eleitores indecisos, republicanos, democratas, independentes, mas todos indecisos, era mais ou menos umas 60 pessoas. E durante 2 horas, eles ficaram passando entrevistas a Hillary, entrevistas do Donald Trump, mandaram respostas, perguntas, respostas chegaram. E a cada, 20 minutos, 30 minutos, ela perguntava: alguém depois de tanto tempo agora já decidiu? Pouquíssimas pessoas levantavam a mão.
No final ali de 2 horas desse painel, ela fez uma pergunta no ar. E aí, depois de 2 horas debatendo, quantos de vocês se sentem preparados para tomar uma decisão? 5 levantaram a mão. Quantos vão votar na Hillary Clinton? 10 levantaram a mão. Quantos vão votar no Donald Trump? 3 levantaram a mão. No entanto, quando Donald Trump venceu, ela contou a história que naquele dia ela chegou em casa e falou para o marido dela: tem alguma coisa estranha. Porque quando as câmeras foram desligadas, umas 15, 20 pessoas chegaram até mim e falaram: Miss Kelly, né, Megyn Kelly, eu decidi votar no Donald Trump, mas eu fiquei com vergonha de levantar a mão. E ela chegou em casa e comentou com o marido dela que ela ficou muito impressionada